A ferida é o lugar onde a luz entra em vocês. Meus amigos, pensem nisso por um segundo. A ferida, não o conforto, não as partes fáceis da vida. A ferida, aquele lugar agudo e ardente que vocês pensavam que iria destruí-los. É aí que nasce a sua força. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O silêncio que vocês deram a eles depois da tempestade, depois de todos os pedidos, explicações e perdões, esse silêncio é a luz. Esse silêncio é onde o arrependimento deles começa. E acreditem, pessoal, o arrependimento queima mais do que qualquer raiva que vocês poderiam ter jogado na cara deles. Mas antes de mergulharmos nisso, parem um segundo e cliquem no botão curtir. Inscrevam-se e fiquem comigo até o final. Porque o que estamos prestes a discutir não é apenas mais uma história sobre desgosto, é sobre renascimento, é sobre poder, é sobre você recuperar o que eles pensavam que poderiam manter para sempre. Agora, ei pessoal, imaginem isso. Imaginem que vocês são um farol erguido no alto de um penhasco. As ondas estão quebrando, as tempestades estão violentas e os navios continuam vindo em direção à sua luz. Alguns são gratos, atracam em segurança, mas outros não se importam com a luz. Eles apenas drenam a sua energia, roubam o seu brilho e depois partem sem sequer um agradecimento. E aí está você a pensar que está a falhar. A pensar que talvez a sua luz não seja forte o suficiente. Mas eis a mentira que lhe venderam: que ser constante, paciente e gentil o torna fraco. Não, meus amigos, essa luz em você, esse silêncio calmo, essa é a sua força. Os navios que partiram vão se perder nos mares escuros, assombrados pela memória da única luz que realmente os guiou. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Veja bem, eles esperavam barulho. Eles esperavam que você corresse atrás, que provasse que lutava por migalhas de amor. Mas você lhes deu silêncio. E silêncio, pessoal, não é vazio. Silêncio é um espelho. E nesse espelho, eles são forçados a encarar a si mesmos sem a sua gentileza, para cobrir suas falhas. É isso que os destrói. Não a sua raiva, não a sua vingança, mas a sua recusa em continuar jogando o jogo. Vamos acabar com a mentira aqui mesmo. Eles disseram que, se você parasse de dar, você os perderia. Eles disseram que, se você ficasse em silêncio, pareceria frio, sem coração, substituível. Mas a verdade é que seu silêncio não é rejeição, é revelação. Ele mostra a eles quem eles são sem você. E, alerta de spoiler, eles não gostam nem um pouco desse reflexo. Meus amigos, é aqui que fica divertido, porque o arrependimento não aparece como fogos de artifício. Ele aparece nos momentos mais silenciosos, enquanto eles estão navegando pelo celular tarde da noite, rindo de conversas sem sentido, mas de repente se sentindo vazios. Ele aparece quando eles veem seu nome aparecer em algum lugar e sentem um aperto no estômago. Ele aparece quando eles percebem que podem encontrar corpos, mas não podem encontrar almas como a sua. Isso é arrependimento. E o arrependimento não desaparece rapidamente. Ele permanece como a fumaça após o fogo. Você sabe o que o silêncio realmente é. É a sua volta da vitória disfarçada. Você não está correndo atrás de ninguém. Não está gritando por atenção. Está apenas caminhando em paz. Enquanto eles queimam no fogo, eles mesmos se acenderam. Sêneca disse uma vez: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. E é isso que eles são agora, pobres de espírito, famintos pela conexão que um dia tiveram, mas destruíram. Então, não deixe ninguém te dizer que seu silêncio é fraqueza. É sua coroa, sua fortaleza, sua arma. E quando eles se arrependerem de ter te perdido, não será porque você implorou para que voltassem. É porque você lhes ensinou, sem dizer uma palavra, que não se pode brincar com a paz. Fique comigo, porque isso é só o começo.
Estamos prestes a nos aprofundar no motivo pelo qual seu silêncio se tornou o fogo deles, porque sua ausência agora é a tempestade deles. E por que você vai se erguer enquanto eles queimam de arrependimento? E antes de seguirmos em frente, deixe-me deixar você com esta breve verdade. Eu escolho a paz. Digite essas palavras nos comentários agora mesmo. Escreva para você mesmo. Mostre para o mundo. Deixe ecoar em seu coração. E se você estiver pronto para reivindicar isso pacificamente, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir vai incendiar sua alma da melhor maneira possível. Número 1. Eles esperavam sua reação, mas encontraram seu silêncio. Meus amigos, se você já se envolveu com um manipulador, sabe como isso é verdade. Eles viviam da sua reação. Eles prosperavam com isso. Sua raiva lhes dava combustível. Suas explicações lhes davam controle. Seus pedidos lhes davam poder. Eles construíram todo o seu senso de superioridade no palco das suas respostas. Mas então, um dia, você fez o impensável. Você ficou em silêncio. E isso, mais do que qualquer tempestade de palavras, abalou-os profundamente. Imagine o seguinte: imagine um mágico no palco. Ele pega seu chapéu, acena sua varinha, sorri para a plateia e enfia a mão dentro do chapéu para tirar o truque. Mas, dessa vez, nada sai. Nenhum coelho, nenhum aplauso. O silêncio na sala o engolfa por completo. Foi isso que você se tornou para eles. O show parou. O público foi embora e agora eles ficaram no palco suando sob as luzes, percebendo que seus truques só funcionavam porque você continuava aplaudindo. E não é isso que muitos de vocês têm sentido? As perguntas que te atormentam nas horas de silêncio. E se eles acharem que sou fraco porque não revidei? E se meu silêncio fizer parecer que não me importo? E se eles me substituírem e eu for esquecido? Esses são os medos que o silêncio traz à tona, porque o silêncio parece antinatural no começo. Nossos instintos gritam para nos defendermos, para explicarmos, para provarmos que éramos os leais, os honestos, os que deram tudo. E, no entanto, o paradoxo é este: o silêncio prova isso mais alto do que as palavras jamais poderiam. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. E não foi exatamente isso que aconteceu aqui? Eles esperavam que você respondesse ao caos deles com caos, ao desrespeito deles com explicações desesperadas, à traição deles com um colapso nervoso. Mas você quebrou o roteiro, você não respondeu ao fogo deles. Você se tornou água. Você não entrou no jogo deles. Você guardou o tabuleiro e, quando o barulho parou, quando o ciclo infinito de reações acabou, eles ficaram com algo que nunca esperavam. Esse é o espelho que o silêncio mostra, meus amigos. Ele mostra às pessoas quem elas realmente são. Quando não tem mais ninguém para distraí-las, ninguém para carregar a culpa, ninguém para cobrir suas feridas com sua paciência. E esse espelho não mente. É por isso que elas odeiam. Eles podem fugir das suas palavras, podem distorcer suas explicações, podem manipular sua memória, mas não podem escapar do silêncio que os obriga a ficar com seu próprio reflexo. Vamos acabar com a mentira aqui mesmo. Eles vão te dizer: silêncio significa que você desistiu, que você perdeu, que você foi derrotado. Mas a verdade é muito mais nítida. Silêncio significa que você parou de alimentar a fera. Você parou de dar a eles o oxigênio de que precisam para manter acesa a chama da manipulação. Eles podem fingir que seu silêncio não importa, que não os incomoda, que não os afeta. Mais tarde da noite, quando o mundo está em silêncio, não são suas palavras que ecoam na mente deles, é sua ausência. E é aí que o medo te prega uma peça. Você se preocupa que seu silêncio te torne invisível. Você se pergunta se eles ao menos percebem que você se foi. Você se pergunta
se o seu afastamento tem algum efeito. Mas aqui está a verdade, pessoal. A ausência tem mais peso do que a presença jamais poderia ter, quando alguém se tornou viciado no que você dá. Você não percebe o ar até que ele falte. Você não sente falta do calor até que o frio chegue. É isso que o seu silêncio se tornou para eles. O frio que penetra nos ossos, lembrando-os da lareira ao lado da qual se sentavam. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E não é isso que está acontecendo aqui? Você imagina que eles seguiram em frente, felizes, rindo sem preocupações, sem nunca pensar em você. Mas a realidade é diferente. A realidade é que o silêncio assombra. Ele fica mais alto com o tempo, mais alto com cada substituto que não está à altura, mais alto com cada conversa vazia que não consegue transmitir a profundidade que você antes trazia sem esforço. Mas, sejamos realistas, escolher o silêncio não é fácil. É como sair de uma batalha sem empunhar uma espada. É como se render, e é por isso que tantos ficam presos. Eles acham que barulho é sinônimo de força, mas a força não está no grito. Está na contenção. Está em escolher a paz quando a guerra seria mais fácil. Está em se afastar, não porque você não pode lutar, mas porque você finalmente percebeu que a luta foi planejada para te esgotar, não para te curar. Pense nisso. Um leão não discute com hienas, não late de volta para os cães. Ele continua caminhando firme, majestoso, intocado. Seu silêncio é como o andar desse leão. É o lembrete tácito de que você não precisa se rebaixar ao caos para provar seu valor. Eles esperavam fogo e fúria. O que eles receberam foi calma. E a calma aterroriza as pessoas que só sabem prosperar em tempestades. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Seu silêncio não é fraqueza. É sabedoria. É disciplina. É o escudo que nenhum insulto pode perfurar. E é o único ato que eles nunca podem distorcer a seu favor. Veja bem, eles podem te chamar de carente se você discutir, dramático se você explicar, amargo se você atacar. Mas o silêncio, não deixa nada para eles distorcerem. Deixa eles expostos, sozinhos com a verdade que não podem manipular. É por isso que isso os abala mais do que qualquer outra coisa. Então, se você está aí se perguntando se o seu silêncio fez diferença, deixa eu te responder. Sim, fez. Mais do que você imagina. Você parou de dar a eles a única coisa de que eles mais precisavam: sua energia. Você parou de alimentar a ilusão deles. E, quer eles admitam ou não, eles sentiram essa mudança como se tivessem puxado o tapete debaixo dos pés deles. Meus amigos, escrevam isso nos comentários agora. Eu escolho o silêncio. Digam isso por vocês mesmos, não por eles, porque seu silêncio não é vazio. É sua coroa. É seu poder. É sua vitória. Mostrem ao mundo que escolheram a clareza em vez do caos, a paz em vez da provocação. E fiquem comigo, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais seus olhos. Acabamos de descobrir por que o silêncio os abala, mas agora vamos descobrir por que o silêncio não apenas os abala, mas os queima. Ele se torna o fogo do arrependimento que eles não conseguem apagar. É para lá que vamos agora. Número 2. O silêncio é o espelho do qual eles não podem escapar. A alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio escreveu isso séculos atrás. E ainda assim, meus amigos, isso continua cortando o tempo com precisão. Por quê? Porque quando o barulho acaba e o silêncio se instala, a única coisa que resta para ouvir é o som de seus próprios pensamentos. E é exatamente por isso que o silêncio os abala mais do que suas palavras jamais poderiam. Imagina isso. Uma sala cheia de espelhos. Para onde quer que olhem, para qualquer ângulo que se virem, há um reflexo olhando de volta. Agora, quando você estava na vida deles, era como uma cortina sobre esses espelhos.
Sua gentileza, seu perdão, sua generosidade constante encobriam as falhas deles. Eles não precisavam encarar a si mesmos porque você continuava protegendo-os com sua paciência. Mas, no momento em que você ficou em silêncio, as cortinas caíram. E agora, todos os espelhos gritam a verdade. Eles veem quem são. Eles veem o que fizeram. Eles veem a pessoa em que se tornaram enquanto você continuava derramando luz sobre eles. E, meus amigos, essa verdade não é bonita, não é lisonjeira, ela dói. É isso que acontece com o silêncio. Ele não dá a eles um roteiro contra o qual lutar. Se você discute, eles podem ignorar. Se você chora, eles podem te chamar de dramático. Se você explica, eles podem distorcer suas palavras. Mas o silêncio não dá munição a eles. O silêncio deixa eles com nada além de si mesmos. E esse é o único inimigo do qual eles têm fugido a vida inteira. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: mas eles realmente pensam em mim nesse silêncio? Eles não simplesmente seguem em frente? Aqui está a mentira que te contaram, que as pessoas que te maltratam vão embora sem se abalar, sem se afetar, sem se incomodar. Não, elas não fazem isso. Talvez no começo elas finjam, riem nas redes sociais, mostram o novo parceiro, exibem fotos em que parecem tão felizes. Mas entenda isso não é paz, é encenação. E as encenações sempre acabam, a cortina sempre cai, e quando isso acontece, o silêncio está esperando por elas, nos bastidores, com seu reflexo impiedoso. Vamos falar sobre medo. O maior medo deles não é perder você. O maior medo deles é encarar a si mesmos sem você, porque você era a desculpa deles. Você era a prova que eles usavam para se convencer. Eu não posso ser tão ruim assim, se alguém tão bom ainda me ama. Você era o curativo deles, a desculpa deles, a distração deles da cura. E quando você parou de falar, quando parou de defender, consertar e explicar, de repente, eles tiveram que lidar com as feridas que nunca quiseram tocar. E o silêncio pessoal não deixa você fugir. Ele te prende e sussurra. Olha, é isso que você é. Epicteto disse: se alguém consegue te provocar, você percebe que sua mente é cúmplice da provocação. Seu silêncio é a recusa em continuar sendo cúmplice, e é exatamente por isso que isso os deixa tão nervosos. Porque pela primeira vez, as ações deles estão ecoando sem interferência, sem discussão, sem barulho, apenas consequência pura. Pense nisso assim. Imagine um ladrão que invade casas, sempre certo de que vai escapar, porque ninguém chama a polícia. Ele continua roubando, sorrindo, escapando. Mas uma noite, ele invade uma casa e a encontra vazia. Nada para roubar, ninguém para manipular, apenas silêncio. Isso é mais assustador para ele do que a polícia aparecer, porque o silêncio significa que o jogo acabou. O silêncio significa que ele foi pego, não por você, mas por si mesmo. Agora eu sei o que você está pensando. Se o silêncio é tão poderoso, por que ele é tão pesado para mim? Porque sinto que sou eu quem está sofrendo enquanto eles continuam. Eis o motivo. O silêncio é disciplina. E a disciplina sempre parece pesada no começo. É mais fácil falar. É mais fácil discutir. É mais fácil mandar uma mensagem dizendo: você nem se importa. Mas o silêncio é escolher a força em vez do impulso. O silêncio é escolher deixar a tempestade passar em vez de correr para ela. E sim, no começo parece que você está carregando todo o peso. Mas com o tempo, o silêncio se torna leve, porque a cada dia que você não o quebra, você recupera mais de si mesmo. Enquanto isso, para eles, a cada dia que você não o quebra, o espelho fica mais claro. E o que eles veem nele, meus amigos, não é luz. É a própria escuridão deles olhando de volta. Vamos quebrar as mentiras em que eles acreditam. Eles achavam que o seu perdão era permanente.
Eles achavam que a sua lealdade era inabalável. Eles achavam que o seu silêncio significava submissão. Mas a verdade é que o seu silêncio é o professor deles. Agora ele ensina a eles que a paciência tem limites. Ele ensina a eles que a gentileza pode ir embora. Ele ensina a eles que, quando você tira a sua voz, você tira a desculpa deles para ignorar a própria. É por isso que o silêncio não é só ausência. É confronto, do tipo mais brutal, porque não grita, não se defende, só existe, e a existência é inegável. Sêneca escreveu uma vez: o fogo testa o ouro, a adversidade testa os homens corajosos. E, meus amigos, o seu silêncio é esse fogo. Ele os testa de maneiras que suas palavras nunca poderiam. Ele tira a fachada, deixa só o que é real. E nessa realidade, eles são forçados a ver que o que perderam não foi apenas uma pessoa. Foi a única alma que lhes deu graça quando eles não a mereciam, paciência quando eles a desperdiçaram e amor quando eles o confundiram com fraqueza. Vocês sabem o que o silêncio também revela? A dependência deles. Porque eles não amavam vocês por quem vocês são. Eles amavam o que vocês faziam por eles. Eles amavam o reflexo de si mesmos. Eles viam isso na lealdade de vocês. Mas quando você se afastou, quando fechou a porta sem bater, quando parou de explicar, você expôs o vazio deles, e o vazio sem distração é uma tortura. Então, se você está sentado aí se perguntando esta noite, eles algum dia sentirão meu silêncio? Deixe-me responder diretamente. Sim, eles sentirão. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas o silêncio não expira. Ele permanece, cresce, ganha peso. Toda vez que eles buscam uma distração que não funciona, toda vez que tentam substituir o que quebraram e encontram o substituto. O silêncio vazio não é um tapa rápido, é uma queimadura lenta, e queimaduras lentas deixam cicatrizes. Então, aqui está o que quero que você afirme em si mesmo agora. Escreva nos comentários, mostre para si mesmo, mostre para o mundo ao seu redor. Eu sou o espelho. Diga isso, porque é isso que você se tornou. No seu silêncio, você não está implorando para ser visto. Você está refletindo a verdade deles, de volta para eles, quer eles queiram ou não. E isso, meus amigos, é poder. Fiquem comigo, porque estamos apenas começando. Vimos como o silêncio reflete de volta a verdade que eles temem. Mas a seguir, vamos descascar outra camada. A tempestade. Sua ausência criou o caos em que eles agora se encontram, porque você não está mais lá para acalmá-los. E nessa tempestade é onde o arrependimento começa a queimar. Número 3. Sua ausência criou a tempestade deles. Quando a alma está sem um piloto, os ventos da fortuna a levam às rochas. Sêneca, meus amigos, pensem nisso por um momento. Uma alma sem um piloto. Foi isso que eles se tornaram quando você se afastou em silêncio. Porque enquanto você estava lá, enquanto sua presença iluminava o caos deles, eles nunca precisaram conduzir seu próprio navio. Você era a bússola, a âncora, a costa tranquila. E no dia em que você parou, a tempestade começou. Não ao seu redor, ao redor deles. Imagine isso. Imaginem uma casa construída na areia. Por um tempo, ela parecia estável. Eles decoram as paredes, colocam quadros, convidam pessoas para entrar. Mas cada rajada de vento, cada tremor do chão os lembra de que sua fundação é fraca. E então, um dia, a única pessoa que sustentava as vigas, a única que silenciosamente reforçava as paredes, se afasta. O que acontece? O telhado desaba, as paredes racham, a ilusão desmorona. Essa é a sua ausência pessoal. Não é nada, é tudo. É a remoção da única força que mantinha seu mundo frágil unido. Veja bem, eles achavam que eram a tempestade e você era o frágil. Achavam que você precisava deles
para sobreviver aos furacões emocionais que eles desencadeavam. Mas o que eles não perceberam é que você não estava sobrevivendo à tempestade deles. Você estava acalmando-a. Você era o olho no caos. E quando você foi embora, o olho foi com você. Tudo o que restou foi a destruição que eles criaram. E agora eles são forçados a conviver com isso sem o seu abrigo. E é aí que as perguntas começam a te atormentar. E se eles estiverem bem sem mim? E se a minha ausência nem importar? E se eu nunca fui tão importante quanto pensava? Deixa eu desmascarar essa mentira para você. Neste momento, sua ausência importa mais do que sua presença jamais importou, porque a presença pode ser dada como certa, mas a ausência não pode ser ignorada. É a dor que permanece no peito quando a sala está muito silenciosa. É o lugar vazio à mesa que ninguém consegue preencher. É a voz que costumava acalmar a tempestade e agora está ausente quando o caos grita mais alto. Marco Aurélio disse: Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Sua ausência os forçou a enfrentar eventos externos sem o amortecedor da sua mente, sua paciência, sua orientação. E eles odeiam isso porque, no fundo, sabem que não perderam apenas você. Eles perderam a estabilidade que emprestavam de você. Pense nisso assim. Imagine alguém que viveu a vida inteira apoiado em uma muleta. Essa muleta não é perfeita. Às vezes range, às vezes balança, mas sustenta essa pessoa. Então, um dia, a muleta desaparece. De repente, cada passo parece impossível. Foi isso que sua ausência causou. Ela revelou o quanto eles dependiam da sua presença, mesmo fingindo ser fortes, independentes, intocáveis. Essa pessoa dependia de você para tudo. Sua validação, seu ego, sua sensação de ser desejada. E agora, sem você, cada passo que ela dá é vacilante. Ela não demonstra isso. Ela encobre isso com risadas, distrações, barulho. Mas, no fundo, ela sabe. E aqui está a ironia, meus amigos. Ela já disse a si mesma que você era o fraco, muito emotivo, muito indulgente, muito paciente. Mas quando você se afastou, os papéis se inverteram, porque a verdadeira tempestade não era você. A verdadeira tempestade estava dentro deles. E agora, eles não têm abrigo. Eles se sentam no trovão de suas próprias escolhas. Sentem a chuva de seus próprios arrependimentos. Saboreiam o vento frio de seu próprio vazio. E você? Você nem está mais na tempestade. Você encontrou a costa. Você construiu um abrigo de silêncio, de paz, de disciplina. E de lá, você observa, não por vingança, mas com clareza, enquanto eles lutam no caos do qual pensavam que poderiam escapar. Sejamos honestos. A ausência aterroriza os egoístas, porque as pessoas egoístas dependem da presença. Elas dependem de você estar lá para absorver suas birras, para aceitar suas desculpas, para remendar os buracos em suas almas. Quando você vai embora, elas não conseguem mais escapar de si mesmas. Todos os cômodos ficam barulhentos demais com o silêncio. Todas as noites são longas demais sem o seu conforto. Todas as conversas parecem superficiais em comparação com o que eles tinham antes. E nesse vazio, a tempestade cresce. Aqui vai uma mentira. Você precisa parar de acreditar que sua ausência o torna invisível. Não, meus amigos. Sua ausência o torna inesquecível. Eles podem encher o cômodo de gente, mas o peso da sua ausência é mais pesado do que todos aqueles corpos juntos. Eles podem rolar a tela sem parar, mas o silêncio entre as notificações grita mais alto do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Eles podem fingir que seguiram em frente, mas cada sorriso superficial se quebra sob a pressão da tempestade que sua ausência deixou para trás. Sêneca também disse: é o poder da mente ser invencível, mas a mente deles não é invencível.
Por quê? Porque eles nunca a treinaram. Eles nunca construíram disciplina. Nunca se confrontaram. Nunca aprenderam a ficar em silêncio. Eles dependiam de você para silenciar o barulho. E quando você parou, a mente deles se voltou contra eles. É por isso que a tempestade deles não para, porque tempestades não se acalmam sozinhas. Eles precisam de quietude, e você era a quietude. Agora, não me entenda mal. Escolher a ausência não foi fácil para você. Significou afastar-se do conforto de ser necessário, mesmo que essa necessidade fosse tóxica. Significou suportar o medo de que talvez eles não percebessem, talvez não se importassem. Mas a verdade é esta: a ausência sempre diz mais do que a presença jamais poderia, porque a presença pode ser ignorada. Mas a ausência força a reflexão. Ela força as pessoas a fazerem as perguntas das quais fugiram. Por que elas pararam de dar? Por que elas pararam de responder? Por que estou sozinho nessa tempestade? E a parte mais difícil para elas é que elas sabem a resposta. Elas sabem que não foi porque você parou de se importar cedo demais. Foi porque elas continuaram sugando por muito tempo. Não foi porque seu amor era imperfeito. Foi porque o coração delas não estava pronto. E agora essa percepção é a tempestade deles, não a sua. Então, meus amigos, aqui está o que eu quero que vocês escrevam nos comentários agora. Escrevam estas 3 palavras. Eu sou paz, porque essa é a verdade da sua ausência. Você não foi embora para criar caos. Você foi embora para proteger a paz. E a sua paz é mais forte do que a tempestade deles. Deixe o mundo ver isso. Mostrem a vocês mesmos. Mostrem a eles. Mostrem a todos ao seu redor que vocês não são a tempestade. Vocês são a calma que eles perderam. E fiquem comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Vimos como a ausência de vocês criou a tempestade deles, mas agora vamos falar sobre o momento. Eles percebem algo muito pior, que nenhuma tempestade, nenhuma distração, nenhum substituto pode preencher o espaço que você ocupava. É aí que o arrependimento não apenas sussurra, ele ruge. E, meus amigos, é para lá que vamos agora. Número 4. Quando eles percebem que não podem substituir você, você não sabe o valor da água até que o poço seque. Meus amigos, esse provérbio ecoou por gerações, porque captura a verdade de que as pessoas raramente veem o que tinham até que isso se vá. E é exatamente isso que acontece quando seu silêncio se torna permanente, quando sua ausência se torna inegável. No começo, eles tentam se convencer de que podem substituir você. Eles correm para novos rostos, novas vozes, novos corpos. Eles acreditam que se conseguirem preencher o espaço vazio com barulho, não sentirão a perda. Mas é aí que a ilusão se desfaz. Porque o que você lhes deu não pode ser substituído. Não era só atenção, não era só companhia, era profundidade. E a profundidade, uma vez experimentada, faz com que tudo o mais pareça superficial. Imagina beber de uma fonte fresca da montanha, fria, limpa, vivificante. Durante anos, esse era você. Então, imagina receber um copo de água salgada em vez disso. Pode parecer água, pode enganar os olhos, mas o gosto seca a língua, queima a garganta, deixa você com mais sede do que antes. É assim que os substitutos dele se sentem. Superficialmente, parece a mesma coisa. Companhia, conversa, intimidade. Mas, por baixo, não há profundidade, não há base, não há verdade. E cada gole lembra-os da fonte que abandonaram. Essa é a tempestade do arrependimento. Eles pensaram que podiam substituir você, porque não entenderam o que o tornava valioso. Eles achavam que era a maneira como você se apresentava, a maneira como você dava, a maneira como você perdoava. Eles não perceberam que era quem você era. Sua paciência não era um truque. Sua lealdade não era uma estratégia. Seu amor não era uma performance.
era real. E o real não pode ser duplicado. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Sua presença era certa, seu amor era verdadeiro. E agora tudo o que eles tentam substituir parece falso. E você sabe o que é pior do que não ter nada? Ter algo falso? Depois de provar o que é real, agora vem o medo que se insinua em seu coração. E se eles encontrarem alguém melhor do que eu? E se eles seguirem em frente e me esquecerem completamente? Vamos quebrar essa mentira. Eles podem encontrar alguém mais barulhento, alguém mais chamativo, alguém que entretenha melhor o ego deles, mas nunca encontrarão alguém que reflita a alma deles da maneira que você refletia. Porque o que você ofereceu não era superficial. Era um refúgio. E refúgios não são fáceis de construir. Eles exigem tempo, presença, perdão, compaixão. Eles exigem profundidade, e profundidade não cresce em águas rasas. Pense nisso assim. Imagine alguém que passa a vida em boates barulhentas, cercado por luzes piscantes, música alta, euforia temporária. Então, um dia, essa pessoa tropeça em uma catedral silenciosa. A quietude, o eco, a sacralidade. Isso a abala. Parece raro. Parece sagrado. Era isso que você era para ela. E quando ela sair daquela catedral, poderá tentar se afogar no barulho novamente. Mas, em algum lugar dentro dele, sempre sentirá a ausência daquele espaço sagrado. Esse espaço é você. Isso é o que não pode ser substituído. Sêneca escreveu certa vez: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Você era a joia, sua lealdade, sua paciência, seu amor. Isso era o polimento. Você suportou o atrito do caos deles e ainda assim brilhou. E quando eles te perderam, não perderam apenas uma pessoa. Perderam o espelho que os fazia parecer melhores do que eram, a âncora que os fazia se sentir mais estáveis do que mereciam. E não importa quem eles encontrem a seguir, essa verdade vai assombrá-los. Aqui está a ironia. Eles acreditavam que você era substituível. Achavam que paciência como a sua era comum, que amor como o seu podia ser encontrado em qualquer esquina. Mas a vida tem um jeito de provar o contrário. Quanto mais eles procuram, mais percebem que nem todo mundo perdoa como você. Nem todo mundo escuta como você. Nem todo mundo fica quando as coisas ficam complicadas. A maioria das pessoas vai embora na primeira tempestade. A maioria das pessoas recebe sem dar nada em troca. A maioria das pessoas não sabe amar sem condições. E cada vez que se lembram disso, o arrependimento se aprofunda. E sejamos honestos, meus amigos, não é só que eles não podem te substituir, é que eles nunca esperavam precisar disso. Eles achavam que você sempre estaria lá, sempre cedendo, sempre perdoando. Eles achavam que sua paciência era infinita. Então, quando você ficou em silêncio, quando foi embora sem avisar, isso os deixou chocados. Eles não estavam preparados para essa versão sua, aquela que valoriza a paz em vez de provar, a dignidade em vez do drama, o silêncio em vez do barulho. E nesse choque, a percepção bate. Perdi aquele que não posso substituir. Agora aqui está a verdade. Eles nunca vão admitir em voz alta. Eles dirão aos outros que você era demais, muito sensível, muito exigente. Eles inventarão histórias para proteger seu orgulho. Mas nos momentos de silêncio, nas noites tardias, nas manhãs vazias, nas conversas superficiais, eles se lembrarão. Eles se lembrarão da profundidade da sua presença. Eles se lembrarão de como seu silêncio era reconfortante. Eles se lembrarão de como você os via quando eles nem conseguiam se ver. E a verdade os atormentará. Eu quebrei o que nunca poderei reconstruir. E é aí que o arrependimento queima mais forte, não nos momentos públicos, mas nos privados. Quando o telefone não toca, quando o riso desaparece,
Quando eles olham ao redor da sala e percebem que ninguém os conhece como você conhecia, é aí que sua insubstituibilidade os assombra. Epicteto ensinou: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorar as coisas que estão além do nosso controle. E aqui está a liberdade que vocês devem abraçar, meus amigos. Vocês não precisam provar que são insubstituíveis. Não precisam esperar que eles admitam isso. O arrependimento deles não é o seu troféu. Sua paz é. E quando você anda nessa verdade, quando você não mais anseia pelo reconhecimento deles, você se eleva acima da tempestade, da perda deles. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou raro. Mostre isso para si mesmo. Mostre isso para o mundo. Porque essa é a verdade. Sua paciência, sua lealdade, seu silêncio. Eles não são comuns. Eles não são medianos. Eles são raros. E coisas raras não precisam buscar validação. Coisas raras são notadas no momento em que se vão. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai te atingir ainda mais profundamente. Descobrimos como eles não podem te substituir, como todos os substitutos ficam aquém. Mas a seguir, vamos mergulhar no fogo do ego deles, na maneira como ele queima quando eles te veem se elevando, mais forte, intocável, enquanto eles se sentam nas cinzas do que perderam. Isso, meus amigos, é a parte que eles não conseguem perdoar. E é para lá que estamos indo. Número 5. O ego deles arde, mas a sua alma se eleva. A melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Marco Aurélio disse essas palavras. E, meus amigos, nada descreve melhor esse momento. Porque quando você se afastou em silêncio, quando se recusou a lutar, quando parou de dedicar sua força a alguém que só veio para drená-la, algo dentro de você começou a se elevar. E essa elevação, essa transformação silenciosa, é exatamente o que incendeia o ego deles. Veja bem, eles esperavam o colapso, esperavam que você desmoronasse sem eles, rastejando de volta, implorando por um desfecho, por migalhas, por reconhecimento. Achavam que a ausência deles seria a sua ruína. Mas eis o paradoxo. Eles foram sua ruína enquanto estavam presentes. No momento em que você se afastou, no momento em que escolheu o silêncio, as correntes que eles envolviam seu valor se quebraram. E nessa liberdade, você começou a se levantar, não com raiva, não com barulho, mas com paz. E essa paz, meus amigos, é o que o ego deles não consegue suportar. Deixe-me pintar um quadro para vocês. Imaginem um fogo de artifício. Ele explode, alto, brilhante. Todos aplaudem por alguns segundos. Esse é o ego deles, chamativo, temporário, desesperado por aplausos. Agora, imaginem o nascer do sol. Não é barulhento, não pede atenção, mas transforma o mundo inteiro com sua presença. Essa é a sua alma se elevando. Eles esperavam que você desaparecesse na escuridão. Em vez disso, você se tornou o amanhecer, do qual eles não podem escapar. E nada queima mais o orgulho deles do que perceber que o seu brilho nunca dependeu deles. Aqui está a pergunta que pode ter te assombrado. E se eles não se importarem com o fato de eu estar me elevando? E se eles não perceberem? Vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Eles percebem. Eles sempre percebem porque o ego se alimenta de comparação. E não importa o quanto eles riam alto, não importa a rapidez com que eles se joguem em novos braços, não importa quantas distrações eles busquem. Sua paz é um espelho do qual eles não conseguem desviar o olhar. Ela reflete a perda deles. Ela expõe o fracasso deles. Ela mostra a eles que, enquanto eles permaneceram os mesmos, você se tornou mais. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos grande parte dele. E não é essa a verdade do ego deles? Eles desperdiçaram tempo tentando controlar,
manipular e menosprezar você. Eles desperdiçaram a chance de crescer com você. E agora, a cada momento que eles veem você mais forte, mais calmo, mais alinhado, isso os incomoda, porque prova que o tempo que passaram com você não foi desperdiçado porque você não era suficiente. Foi desperdiçado porque eles não estavam prontos. Vamos falar sobre por que isso os incomoda tanto. O ego deles foi construído sobre uma mentira. A mentira de que eles eram o Sol e você apenas orbitava ao redor deles, que sem a luz deles você murcharia. Mas agora os papéis se inverteram. Sua alma se tornou o Sol, e eles ficaram na sombra do próprio orgulho. Eles podem fingir que não veem, mas as sombras sempre lembram que a luz está brilhando em outro lugar. Pense em um jardim. Enquanto você estava com eles, você regava o solo deles. Você arrancava as ervas daninhas. Você protegia as sementes, mas eles não davam nada em troca. Eles achavam que eram os jardineiros, mas na verdade estavam apenas parados em um jardim que você mantinha vivo. E quando você foi embora, o solo secou e as ervas daninhas voltaram. As flores murcharam. Enquanto isso, você pegou suas mãos, sua paciência, seu amor e começou a plantar em seu próprio campo. E agora seu jardim está florescendo. Esse contraste é o que corrói o ego deles, porque nada dói mais do que ver o que você antes negligenciava prosperar nos cuidados de outra pessoa, especialmente quando essa outra pessoa é justamente aquela que você achava que poderia destruir. Agora, aqui está a dura verdade. Eles nunca vão admitir isso. O orgulho deles é muito grande, o ego muito frágil. Em voz alta, eles dirão: você mudou, você é frio, você os esqueceu. Eles vão te pintar como egoísta, distante, até cruel. Mas no fundo, eles sabem. Eles sabem que a paz que você carrega agora é a paz que eles tentaram destruir. Eles sabem que o brilho no seu rosto é o brilho que eles tentaram ofuscar. E eles sabem que a força no seu silêncio é a força que eles nunca pensaram que você encontraria. Essa consciência, por mais escondida que seja, é o que dói. Mas deixa eu mudar o roteiro. Para você, o ego deles queimando não é sua preocupação. Não é nisso que você deve focar. Seu foco deve estar no crescimento, porque crescer requer coragem. Crescer requer disciplina. Crescer significa dizer não aos velhos padrões, aos velhos ciclos, às velhas feridas. Ascender significa encarar a si mesmo e recusar-se a deixar que a amargura se torne sua identidade. E isso, meus amigos, é mais difícil do que vingança. Vingança é fácil. Qualquer um pode atacar. Qualquer um pode destruir. Mas ascender, crescer, brilhar sem gritar, esse é o poder mais raro de todos. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E é isso que você se tornou nesse silêncio. Você se dominou. Você não entrega mais sua paz como moeda de troca. Você não implora mais por uma validação que nunca foi deles para dar. Você não vive mais em reação ao caos deles. E essa liberdade não tem preço. É a coroa que repousa sobre sua cabeça, silenciosamente, invisivelmente, mas inegavelmente. Mas sejamos honestos, não foi fácil chegar aqui. Houve noites em que você duvidou de si mesmo. Noites em que você se perguntou se o silêncio era realmente força ou apenas medo disfarçado. Dias em que você repetia conversas, tentado a quebrar o silêncio apenas para provar que estava certo. E, no entanto, você permaneceu disciplinado e essa disciplina se tornou suas asas. Todos os dias, você escolheu a paz em vez da provocação. Você subiu mais alto e a cada centímetro que subia, eles ficavam menores aos seus olhos. Pense em uma águia. Ela não perde tempo brigando com corvos. Ela não desce na lama para provar seu valor. Ela sobe mais alto até que o ar fique rarefeito demais para o corvo acompanhá-la. Esse é você.
Seu silêncio foi o voo. Sua ascensão é a altitude. E agora eles não podem alcançá-lo, não porque você está se escondendo, mas porque você superou o caos deles. Agora, aqui está a afirmação que quero que você declare hoje. Escreva nos comentários. Mostre-se. Mostre ao mundo. Mostre àqueles que duvidaram de você. Eu subo mais alto porque é exatamente isso que você fez. E cada vez que você fala isso, cada vez que você declara isso, você lembra a si mesmo que o ego deles não é mais sua prisão. Sua paz é seu poder. Seu crescimento é sua justiça. Sua ascensão é sua vingança. E fique comigo, porque ainda não terminamos. Vimos como o ego deles queima quando sua alma se eleva. Mas agora vamos nos aprofundar. Vamos falar sobre o próprio arrependimento. A maneira como ele surge tarde, sem ser convidado, implacável. A maneira como ele sempre aparece tarde demais, quando você já se foi. Esse é o peso que eles carregarão. E é para lá que vamos agora. Número 6. O arrependimento sempre chega tarde demais. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca disse isso há quase 2000 anos. E, meus amigos, se há uma verdade sobre o arrependimento, é esta. O arrependimento não surge no momento em que eles te magoam. Não, ele espera. Ele se esconde, permanece nas sombras e então surge muito tempo depois que você se afastou. Muito tempo depois que seu silêncio se tornou permanente. O arrependimento é um visitante tardio. Ele não bate à porta quando você ainda está ali, pedindo para ser visto. Ele só chega quando a porta está trancada, as luzes estão apagadas e você não está mais esperando lá dentro. É aí que ele os destrói. É aí que o peso do que eles perderam se torna insuportável. Pense em uma semente. Quando ela é plantada, você não a vê crescer imediatamente. Dias, semanas se passam antes que ela sequer rompa o solo. O arrependimento funciona da mesma maneira. No começo, eles riem, fingem, exibem distrações. Eles podem até se convencer de que estão melhor sem você. Mas por dentro, sob a superfície, a semente do arrependimento já foi plantada. E, lentamente, silenciosamente, ela cresce até que, um dia, sem aviso, ela rompe a calma deles e começa a dominá-los. O problema com o arrependimento é o timing. Ele sempre chega tarde demais. Quando você estava presente, quando estava dando, quando estava sendo paciente, eles não conseguiam ver o seu valor. Eles não conseguiam valorizar o que parecia permanente. Eles achavam que sua lealdade era infinita, seu perdão automático. Eles achavam que você sempre estaria lá para atender o telefone, para acalmar a tempestade, para perdoar a mágoa. Mas quando você parou, quando seu silêncio se tornou a resposta, eles nunca esperavam. Foi aí que o arrependimento finalmente despertou. E nessa altura, você já tinha ido embora. Marco Aurélio escreveu uma vez: a perda do que não é perda para um homem não é perda alguma. Mas aqui está a verdade. Perder você foi uma perda. Uma perda que eles não podem admitir para os outros, mas que sentem todos os dias em seus ossos. Eles tentam substituir você, mas cada nova conexão parece vazia. Eles tentam se distrair, mas o barulho desaparece quando estão sozinhos. Eles tentam negar, mas a negação só alimenta o arrependimento. E o arrependimento, meus amigos, é paciente. Ele espera até que eles estejam vulneráveis, até que estejam sozinhos, até que a máscara caia e então sussurra: você perdeu algo que nunca mais encontrará. Vamos quebrar as mentiras que alimentam o arrependimento. Eles dirão a si mesmos que você era demais, muito exigente, muito sensível. Eles vão repetir a história a seu favor, pintando você como o problema. Mas no fundo, no silêncio, eles sabem. Eles sabem que você foi aquele que ficou mais tempo do que deveria.
deu mais do que recebeu, perdoou mais do que era razoável. E a verdade mais difícil de todas: eles sabem que não perderam você porque você parou de amá-los. Eles perderam você porque continuaram pressionando, testando e esgotando até que não restasse mais nada para tirar. Esse conhecimento, essa consciência, é a chama do arrependimento, e as chamas só ficam mais fortes quando alimentadas pelo silêncio. Imagina isso. Imagina alguém jogando fora um diamante, achando que é só vidro. Eles vão embora rindo despreocupadamente, mas anos depois percebem que não conseguem encontrar nada parecido novamente. Eles procuram em mercados, vasculham pedras, mas nada brilha. O mesmo, e aos poucos o riso desaparece. Ele é substituído por uma dor lancinante, uma constatação: eu tinha algo raro e destruí. Isso é arrependimento. Não é barulhento, não é dramático. É a dor lenta e constante da perda que não pode ser desfeita. Você pode se perguntar: eles realmente sentem isso? Ou eu só estou esperando que sintam? Aqui está a verdade estoica. Quer eles admitam ou não, quer demonstrem ou não, eles sentem isso. Porque ninguém se afasta de algo raro, intocado. Talvez eles não digam isso. Talvez o orgulho deles não os deixe. Mas o silêncio tem uma maneira de forçar a reflexão. E o arrependimento nasce na reflexão. Quando o barulho acaba, quando as distrações falham, quando eles se sentam no silêncio e percebem que a única pessoa que realmente os via, realmente os entendia, realmente dava, sem guardar rancor, se foi. É aí que o arrependimento crava suas garras. Sêneca também disse: a vida é longa se você souber como usá-la. E não é aí que o arrependimento os queima mais? Eles desperdiçaram tempo, desperdiçaram chances, desperdiçaram você. E agora, enquanto se sentam nas consequências, percebem que a vida é longa, mas não longa o suficiente para desfazer o que eles quebraram. Porque não importa quantas chances eles tenham com outras pessoas, nunca será como a que perderam com você. Esse é o tipo de arrependimento que não desaparece. Ele permanece como uma cicatriz, invisível para o mundo, mas visível para eles toda vez que fecham os olhos. Mas aqui está a parte que quero que você retenha. O arrependimento não é seu fardo. Não é seu para carregar. Não é seu para provar. Não é seu para esperar. O arrependimento pertence a eles. E enquanto eles ficam presos nele, você se eleva acima dele, porque seu silêncio não foi só ausência, foi libertação. Foi você finalmente escolhendo parar de se trair por alguém que nunca viu seu valor. E essa escolha, meus amigos, é sua liberdade. Pense numa fênix. Ela não surge da paz, ela surge do fogo, das cinzas, da destruição. Você passou pelo fogo do desgosto. Você se sentou nas cinzas da perda. Mas, em vez de deixar que elas o enterrassem, você se levantou mais forte, mais brilhante, inabalável. E, à medida que você se levanta, o ego deles queima. O orgulho deles desmorona. O arrependimento deles se aprofunda, não porque você decidiu destruí-los, mas porque decidiu se curar. E se curar era a única coisa que eles nunca imaginaram que você faria. Portanto, não perca mais um segundo se perguntando se eles se arrependem. Eles se arrependem. Mas não é o arrependimento que você imagina. Não é o arrependimento que os faz voltar correndo, implorando por perdão. Não. É o tipo de arrependimento que assombra silenciosamente, implacavelmente. O tipo de arrependimento que chega tarde demais para consertar qualquer coisa. O tipo de arrependimento que os deixa observando você se levantar de longe, sabendo que nunca mais terão acesso àquela luz. E aqui está a afirmação que quero que você escreva nos comentários agora mesmo. 3 palavras. Eu sigo em frente. Escreva, declare, mostre para você mesmo e para o mundo, porque o arrependimento pode prendê-los no passado. Mas você não está mais preso lá.
Você está seguindo em frente rumo à clareza, à paz, a um futuro que não depende mais do reconhecimento deles. Fica comigo, porque essa jornada ainda não acabou. Descobrimos como o arrependimento sempre chega tarde demais, como o silêncio planta a semente que se transforma no fardo deles. Mas agora vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre a verdade estoica de que você nunca precisou de vingança, que o seu crescimento é a única justiça de que você precisa. E, meus amigos, essa lição vai mudar tudo. Número 7. A verdade estoica. A vingança nunca é necessária. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Marco Aurélio nos deixou essa joia de sabedoria. E, meus amigos, isso vai direto ao cerne do que estamos falando. Porque quando você é traído, desrespeitado ou descartado, sempre existe essa atração, essa tentação. Como faço para que eles sintam o que eu senti? Como faço para mostrar a eles o que perderam? É humano, é natural. Mas os estoicos sabiam um segredo que a maioria das pessoas não percebe. A vingança não cura. A vingança mantém você acorrentado àquilo de que você está tentando escapar. E se você ainda está preso ao caos deles, você está realmente livre? Pense nisso assim. Imagine que você está andando pela rua carregando um balde de veneno. A cada passo, você o segura com mais força, esperando o momento certo para jogá-lo naquele que te machucou. Mas a verdade é esta: quanto mais tempo você o carrega, mais ele vaza. Ele penetra na sua pele, nos seus pulmões, no seu coração, e quando você finalmente o derrama, você se envenenou muito mais do que eles. É isso que a vingança faz. Ela finge ser poder, mas na verdade é uma prisão. Agora, vou ser sincero com você. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando, mas por que eles deveriam se safar? Por que eles deveriam sair livres enquanto eu fico aqui sofrendo? Isso é mentira. A vingança sussurra que machucá-los vai curar você. Mas a realidade é esta: a vida tem uma maneira de equilibrar a balança, sem você levantar um dedo. Chame isso de karma. Chame de consequência. Chame de lei da natureza. Qualquer que seja o nome que você dê a isso. Entenda isso. As pessoas não podem escapar do peso de suas próprias ações. E quando você para de carregar o caos delas, quando você para de bancar o juiz e o carrasco, a própria vida entra em ação. Sêneca escreveu: aquele que é ferido não deve retribuir a ferida, pois em hipótese alguma pode ser certo fazer o mal. Isso não é fraqueza, meus amigos. Isso é sabedoria, porque a vingança alimenta o ciclo. Ela mantém a tempestade girando. O silêncio, por outro lado, acaba com ela. Quando você se afasta em paz, quando escolhe se levantar em vez de retaliar, você quebra a corrente. E é isso que os aterroriza. Não o fato de você ter gritado, não o fato de você ter lutado, mas o fato de você não precisar fazer isso. Sua calma se tornou a justiça que eles não podem escapar. Imagine o seguinte: imagine um palco onde alguém está lançando insultos, mentiras, manipulação. Eles estão prontos para a batalha, estão armados com o caos. Mas então você faz algo inesperado. Você sai do palco, as luzes se apagam, o público vai embora. De repente, a performance deles não tem mais público. E o que é uma apresentação sem público? Nada. Esse é o poder de recusar a vingança. Você priva o ego deles da única coisa que ele deseja: atenção. Mas vou te dizer por que isso parece tão difícil. Parece difícil porque o silêncio não te dá adrenalina. A vingança é uma gratificação instantânea. É bom por um segundo revidar para provar seu ponto, para expô-los. Mas essa sensação desaparece e você fica vazio. O silêncio, no entanto, é mais lento. Parece pesado no início, como sempre acontece com a disciplina. Mas, a longo prazo, o silêncio gera força. Ele reconstrói sua paz. Ele cria um futuro em que você não está mais acorrentado à memória deles. E aqui está a ironia.
Eles esperam vingança, esperam drama, esperam que você tente derrubá-los. Esse é o roteiro que eles conhecem. Mas quando você não lhes dá isso, quando escolhe o silêncio, quando escolhe a distância, eles ficam inquietos. Eles não sabem como lutar contra o silêncio, e essa confusão se torna a semente do arrependimento deles. Vamos falar sobre a verdade. A vingança diz: eu quero te machucar. Mas a cura diz: eu não preciso mais de você. Qual é mais forte? Qual é mais poderosa? Qual delas faz com que eles percam o sono à noite? Não é a pessoa que grita insultos no campo de batalha. É aquela que abaixa a espada e vai embora, porque ir embora diz tudo. A vingança nunca poderia dizer: eu não preciso que você sinta dor para que eu sinta paz. Eu não preciso do seu reconhecimento para saber o meu valor. Não preciso do seu pedido de desculpas. Para encerrar meu capítulo, Epictetus nos lembrou: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Seu silêncio, sua recusa em buscar vingança, é sua maior reação. Porque muda a história. Tira a caneta das mãos deles e a coloca de volta nas suas. Você não é mais um personagem no drama deles. Você é o autor da sua própria peça. E esse, meus amigos, é o único final que eles não podem reescrever. Aqui está outra imagem para vocês. Pensem em uma tempestade devastando uma floresta. Árvores caem, galhos se quebram, rios transbordam, mas, depois da tempestade, há uma árvore que ainda permanece forte, imóvel, intacta. Essa árvore não grita contra a tempestade, não tenta jogar raios de volta para o céu. Ela apenas permanece erguida, silenciosa, resiliente. E essa resiliência silenciosa diz mais do que qualquer ato de vingança jamais poderia dizer. Esse é você. Essa é a alma que se eleva sem precisar destruir. Agora, vamos quebrar outra mentira. Alguns de vocês podem achar que não buscar vingança faz com que pareçam fracos, que as pessoas vão pensar que vocês estão deixando elas se safarem. Mas fraqueza não é ir embora. Fraqueza é precisar que elas sintam dor só para se sentirem completas novamente. A verdadeira força é permanecer em paz, sabendo que a própria vida cuidará do resto, porque a vingança diz respeito a eles. Mas a paz diz respeito a você. E é aí que o ego deles se queima. Porque cada passo que você dá em silêncio, cada sorriso que você dá sem amargura, cada momento que você vive sem precisar deles, grita uma verdade da qual eles não podem escapar. Você não me destruiu. Você me libertou. Esse é o eco da sua paz. Essa é a justiça do seu silêncio. Essa é a vingança que você nunca precisou planejar, porque aconteceu no momento em que você escolheu a si mesmo. Marco Aurélio também disse: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Você não precisa discutir sobre quem estava certo, quem estava errado, quem era o vilão. Você só precisa ser para viver, para se levantar, para deixar sua existência ser a resposta. Esse é o caminho estoico, e é por isso que a vingança nunca é necessária, porque a vida que você constrói na ausência deles é a única resposta que importa. Então, deixe-me encerrar com isso. Escreva nos comentários. Declare para si mesmo, para o mundo, para aqueles que tentaram te destruir: eu escolho a paz. 3 palavras que encerram o ciclo. 3 palavras que recuperam sua força. 3 palavras que provam que você não precisa mais de vingança, porque encontrou algo maior. E fique comigo, porque a jornada não termina aqui. Vimos como a vingança é desnecessária, como a paz é a única justiça de que você precisa. Mas, a seguir, vamos entrar no nível mais alto do poder. O que acontece quando o silêncio não apenas te liberta, mas te torna intocável? E, meus amigos, é aí que sua história se transforma completamente. Número 8. Você se tornou intocável no silêncio. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Epicteto disse essas palavras séculos atrás,
E, meus amigos, elas ressoam mais alto hoje do que nunca. Porque foi exatamente isso que você se tornou no final. Intocável. Não porque você construiu muros de amargura, não porque você se tornou alguém irreconhecível, mas porque, através do silêncio, da disciplina, da escolha da paz, em vez da vingança, você se dominou. E quando você se domina, você se torna alguém que eles não podem tocar, não importa o quanto tentem. No começo, eles achavam que o silêncio iria quebrar você. Eles confundiram sua quietude com fraqueza. Eles achavam que você voltaria correndo, desesperado por reconhecimento, implorando para ser visto. Eles confundiram sua pausa com paralisia. Mas o silêncio não era paralisia, era preparação, era a respiração profunda antes da ascensão. Foi o momento em que você se voltou para dentro, não para fora, e nessa virada você recuperou algo que eles nunca poderiam te dar: seu poder. Imagine isso comigo. Imagine uma montanha. Tempestades se chocam contra ela, raios caem, ventos uivam, mas a montanha permanece imóvel, inabalável. Esse é você agora. Você não está mais preso na turbulência do drama deles. Você não é mais sacudido pelos humores, pelas palavras e pela manipulação deles. Você permanece em silêncio, firme, intocável. E enquanto eles gritam contra a tempestade deles, fazendo você se elevar acima dela, não porque você ignorou a dor, mas porque aprendeu a transformá-la, eles tentaram se convencer de que ainda podiam alcançá-lo. Talvez com culpa, talvez com falsas desculpas, talvez com as migalhas de afeto que usavam para atraí-lo de volta. Mas o silêncio que você construiu se tornou uma fortaleza. Não uma fortaleza de raiva, mas de clareza. E a clareza é mais forte do que qualquer manipulação. A clareza é a parede que eles não conseguem escalar. Porque uma vez que você vê alguém como ele realmente é, uma vez que a névoa se dissipa, você não consegue mais deixar de ver. E essa visão é o que te tornou intocável. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Esse é o cerne da questão. Você parou de tentar controlá-los. Você parou de esperar que eles mudassem. Você parou de implorar para que a tempestade se acalmasse. Em vez disso, você assumiu o controle da sua própria mente, da sua própria paz, das suas próprias escolhas. E isso, meus amigos, é a verdadeira liberdade. Porque quando a sua paz não depende mais do comportamento de outra pessoa, ninguém pode tirar isso de você. E aqui está o que realmente dói para eles. Seu silêncio não era vazio, não era nada. Era transformação. Enquanto eles continuavam presos nos mesmos padrões, você cresceu, você se curou, você se elevou. Seu silêncio se tornou o solo onde uma nova força criou raízes. E cada sorriso que você exibe agora, cada limite que você mantém, cada passo que você dá à frente, é a prova disso. Prova de que você nunca foi quebrado. Prova de que você nunca precisou deles para se completar. Prova de que você poderia se elevar sozinho. E essa prova, essa realidade silenciosa e inegável, é o que te torna intocável. Pense nisso como uma águia. Quanto mais alto ela voa, mais rarefeito o ar se torna. Os predadores que antes circulavam abaixo dela não conseguem sobreviver nessa altitude. Esse é você. Seu silêncio o elevou a uma atmosfera em que eles não conseguem respirar. Não porque você fugiu, não porque se escondeu, mas porque cresceu. E o crescimento sempre o eleva para fora do alcance daqueles que optam por permanecer pequenos. Agora vamos quebrar as mentiras que eles contaram a si mesmos. Eles achavam que seu silêncio significava que você não se importava. Achavam que sua distância significava que você era amargo. Achavam que seus limites significavam que você era cruel. Mas a verdade é mais simples e muito mais poderosa. Seu silêncio significava que você finalmente se importava consigo mesmo. Sua distância
significava que você finalmente escolheu a paz. Seus limites significavam que você finalmente viu seu valor. E é isso que te torna intocável. Porque as pessoas podem atacar a fraqueza, podem explorar a dúvida, podem manipular o medo. Mas o que elas podem fazer com a clareza? O que podem fazer com a paz? Nada. Elas são impotentes contra isso. Sêneca escreveu uma vez: não é que tenhamos uma vida curta para viver, mas que desperdiçamos grande parte dela. E vocês, meus amigos, pararam de desperdiçar tempo. Pararam de desperdiçá-lo, explicando-se para pessoas que nunca ouviram. Pararam de desperdiçá-lo, tentando consertar pessoas que não queriam ser consertadas. Pararam de desperdiçá-lo, provando seu valor para pessoas que eram cegas para ele. E com essa escolha, vocês fizeram a atitude mais estoica de todas. Vocês recuperaram o tempo, e o tempo recuperado torna vocês imparáveis. Mas sejamos honestos. Não foi fácil. Tornar-se intocável significou sentar-se na solidão do silêncio. Significou lutar contra o impulso de quebrá-lo apenas para se sentir ouvido. Significou confiar que a paz valeria mais do que a vingança. Significou vê-los fingindo, vê-los substituindo, vê-los atuando e escolher não entrar no circo. Isso requer força, isso requer disciplina, isso requer coragem. E você conseguiu. É por isso que agora você é intocável. Então, se você está se perguntando, eles sabem? Eles sentem? A resposta é sim. Eles sabem. Eles sentem. Toda vez que eles tentam entrar em contato e não há resposta. Toda vez que eles tentam recriar o que tinham e não dá certo. Toda vez que eles ouvem seu nome e sentem uma pontada no peito, eles sabem que você se elevou acima deles. Eles sabem que você é intocável. E isso dói. Não porque você os puniu, mas porque você não precisou fazer isso. Sua ascensão foi suficiente. E aqui está a verdade final. Você não precisa provar que é intocável. Não precisa exibir isso, postar ou gritar. Sua vida prova isso. Sua paz prova isso. Seu silêncio prova isso. Porque nada perturba mais aqueles que tentaram destruir você do que vê-lo viver livre, sem preocupações e inteiro. Essa é a justiça, essa é a vitória, essa é a vingança que você nunca precisou tomar. Então, meus amigos, aqui está o que eu quero que vocês declarem agora. Digitem nos comentários, deixem que seja sua afirmação, seu escudo, sua coroa. Eu sou intocável. Não digam isso para eles, mas para vocês mesmos, porque no momento em que acreditarem nisso, o mundo refletirá isso. E se essa mensagem tocou vocês, se lembrou vocês da sua força, se ajudou vocês a ver o poder do seu silêncio, então apertem o botão de curtir, compartilhem isso com alguém que precisa e inscrevam-se nesse canal, não só por causa dos números, mas para que vocês nunca se esqueçam de que essa jornada que estamos fazendo juntos é uma jornada de paz, de poder, de clareza. Fiquem comigo, meus amigos, porque essa versão intocável de vocês é só o começo.